Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Poucos garagistas duram na Fórmula 1 e alguns duram mais do que realmente conseguem. Neste caso, eu vou falar sobre o segundo caso de garagista. Eu vou falar sobre a AGS. Com sua base na França, na cidade de Goffaron, e fundada pelo mecânico Henri Julien, a Automobile Goffaronnaise Sportive, ou de forma simples a AGS, surgiu no final da década de 50 com o intuito de andar em categorias de automobilismo local. Com o passar do tempo, ele chegou a andar na Fórmula 3 francesa e, finalmente, se aventurou na Fórmula 2, por volta de 1978. Uma pessoa importante para esse projeto foi o também mecânico Christian Van der Plein, que, até boa parte da história da equipe, ele foi a alma do projeto, onde, desde seus 17 anos, ele pertencia à AGS, entrou como um estagiário do Julien. Em 78, Van der Plein ele projeta o AGS JH15. Não foi um grande carro na categoria, ainda mais porque entre 78 e 79 não chegou a fazer um ponto sequer na Fórmula 2. No entanto, com o passar do tempo, a equipe foi ficando competitiva, ainda mais porque boa parte das equipes compravam chassis de fabricantes como Haut, Toleman e March. Enquanto isso, fabricantes de chassi mesmo, próprio, como a própria AGS, a Minardi, Maurer e Merzario, eles insistiam em fazer seus próprios carros e desenvolvê-los. Por acaso, o último vencedor da Fórmula 2 foi justamente o francês Philippe Streiff, guiando um AGS BMW JH19C na pista de Brands Hatch. A Fórmula 2 virou a Fórmula 3000 em 1985 e a AGS lançou o JH20 com um motor Ford Cosworth V8, o DFV V8, preparado pela Suíça Mader, e o chassi ele foi inspirado no Fórmula 3 do Kane VG4. O carro não foi grande coisa, pelo menos os 2 anos que ele correu na categoria. No entanto, havia um plano. Não era grande plano, mas era bem ambicioso. Para o GP de Monza de 1986, a AGS ela faria sua estreia na Fórmula 1. Sua estrutura era menor do que o mínimo, e seu pessoal era basicamente 7 pessoas para colocar o carro na pista. Essa equipe, podemos dizer assim, se situava na Garage de l'Avenue em Goffaron. Era um galpão onde era a oficina mecânica do Julien. Van der Plein trouxe o AGS JH21C. Era uma maçaroca de um carro de Fórmula 3000 com peças de um Renault Fórmula 1. E os motores eram da Motori Moderne, um motor turbo pouco potente e muito menos confiável, guiado pelo italiano Ivan Capelli. O carro, para a primeira corrida, se classificou na 25ª colocação, atrás apenas das 2 Ozellas, e 9 segundos mais lento do que o pole position, o italiano Léo Fabi. Na corrida, a prova terminou para Capelli na 31ª volta, justamente com um furo no pneu. O vencedor da corrida foi o Nelson Piquet em uma dobradinha da Williams. O JH21C ainda volta para o GP de Portugal em Estoril, se classificando na mesma 25ª colocação, andando 7 segundos mais lento do que o pole position, o brasileiro Ayrton Senna com a sua Lotus. Capelli abandona a corrida na 6ª volta, com problemas na transmissão. E quem venceu essa corrida foi Nigel Mansell com a Williams. Uma informação: o Motori Moderne teve apenas uma equipe cliente na sua história, não apenas a equipe de fábrica, que foi justamente a AGS e essas 2 corridas. Depois disso, não teve mais clientes de fato. Aparentemente, esses 2 GPs animou o pessoal da AGS, que resolveu continuar o desenvolvimento do carro para 87. Saem os motores turbo da Motori Moderne, que eram pesos de papel com turbo, e entram os motores aspirados Ford Cosworth DFZ, uma evolução dos lendários DFV V8. O JH22 vem ao mundo assinado mais uma vez pelo Van der Plein, uma evolução do JH21C. O piloto escolhido para pilotar o JH22 foi o francês Pascal Fabet. Piloto consistente, ele abandonou 2 corridas, a outra ele não fez o mínimo de distância para ser considerado uma corrida completa e não se classificou em 3. Teve como melhores resultados 2 nonos lugares em sequência. Nada mal. Para as 2 últimas corridas, a AGS traz o brasileiro Roberto Popo Moreno. Moreno volta depois de uma tentativa frustrada na categoria em 1982 e, em 2 corridas, consegue o 6º lugar, marcando o único ponto da ainda estreante da categoria.
Na primeira corrida no GP do Japão, Moreno se classifica bem em último lugar, mas mais de 10 segundos que o pole position, o austríaco Gerhard Berger da Ferrari. Na corrida, Moreno abandona por problemas elétricos no carro, na 38ª volta de 51. O vencedor foi o próprio Berger. Em Adelaide, Moreno conseguiu melhorar sua classificação em relação à anterior e largou de 25º lugar, fazendo seu tempo 6 segundos mais lento que o pole position. Berger outra vez. Moreno termina em 6º lugar, a 3 voltas do vencedor, o Berger, fazendo uma dobradinha da Ferrari. No fim, a AGS ela termina em 12º lugar na tabela dos construtores, na frente de equipes como March, Minardi, Ozelli e Coloni. 1988 representou um novo projeto e o JH23 foi começado do zero. O único piloto para a temporada seria um velho conhecedor da base, o francês Philippe Streiff. Fora das pistas, Julien conseguiu o apoio de um patrocinador, o grupo Bouygues. Foi prometida uma fábrica para a equipe na região de Gouffron e aportes para evoluir o patamar técnico do time. No entanto, no decorrer da temporada, o acordo é desfeito, a construção da fábrica é paralisada e deixa todo mundo na mão. Para não levar a equipe à falência, Julien vende a equipe para o empresário Cyril de Rouvray. Na pista, o carro mostrou um pouco desse caos interno. Das 16 corridas, Streiff conseguiu terminar apenas 6. As demais mostravam um ritmo decente para a classificação, mas os problemas mecânicos assolavam o JH23. Dos 10 abandonos apenas no GP da Hungria, o abandono foi por causa de colisão. No fim de 88, a AGS termina zerada na tabela, e o seu projetista desde o começo do projeto, Van der Plein, sai da equipe e segue para a Colônia, devido a divergências na transição do comando da equipe. Para 1989, acontecia o pior durante o ano todo. A começar, o piloto Philippe Streiff sofre um acidente em Jacarepaguá enquanto testava o novo JH23B, que o deixa tetraplégico. Nas investigações após o acidente, foi identificado que um dos fatores que determinaram a situação de Streiff, além do que eu apontei sobre a saída de Jacarepaguá da Fórmula 1, foi justamente o Santo Antônio ter sido soldado no chassi, fazendo assim que ele tivesse sido rompido durante a colisão. Para o lugar do francês é chamado o italiano Gabriele Tarquini, e, para 89, teria o segundo carro, que a princípio foi guiado pelo alemão Joachim Winkelhock, até o GP da França e posteriormente substituído pelo francês Yannick Dalmas. Diferente de 88, a AGS precisou passar pela pré-classificação. Tarquini, para o começo da temporada, foi bem, conseguindo nas 6 corridas seguintes se classificar e garantir um ponto para a AGS com o 6º lugar no México. Mas no fim foi só isso mesmo. A partir de Silverstone não se classificaria mais para nenhuma corrida. O segundo carro sofreu o mesmo, e nenhum dos 2 pilotos que guiaram o segundo carro conseguiu passar pela pré-classificação. No decorrer da temporada veio o JH24, mas não adiantou para nada. Até houve um boato de carro da AGS andar com motor W12, do design Guy Negre, ainda mais porque viram testes realizados com o chassi JH22, mas não passou de testes apenas, e o chassi não tinha relação com a equipe. O motor apareceu no Norma M2 para correr em Le Mans, mas ele não se classificou para a etapa, justamente por problemas no motor. Em 1990, a equipe muda de casa, indo para o Circuit du Var. Tarquini e Dalmas, para mais uma temporada, seguiram como os pilotos. Cyril de Rouvray organiza a estrutura da equipe, trazendo o Hugues de Chaunat, o então fundador da Eureka, que é um dos gigantes dos chassis de corrida, para ser o diretor técnico da equipe. O fundador da AGS, Henri Julien, seguiria agora como consultor técnico da equipe. Como o carro da temporada ainda não estava pronto, o JH24, com o motor Ford DFR 3.5 V8, ele segue para as primeiras corridas. O carro vem com uma pintura elegante, mas ele vem em cima da carenagem do motor com um ponto de interrogação. Ele nos remete mais para o futuro um carro da HRT implorando patrocinadores, e pior, ainda seria necessário passar por pré-classificação mais uma vez. Com 2 carros, mas se classificando para apenas metade das corridas, sendo que, dessas 8 corridas, os 2 carros se classificaram juntos apenas no GP da Espanha. Isso porque o novo chassi JH25, a partir de San Marino, não melhorou muita coisa. O ponto alto da temporada em 1990 foi justamente o 9º lugar de Dalmas no GP da Espanha. Mas aos poucos haveriam mais indícios de problemas financeiros por parte da operação de Rouvray.
Ainda no fim de 1990, a AGS ainda tentou uma fusão com a La Russe, uma equipe também pequena, com um orçamento apertado, mas ainda assim ele tinha uma organização maior que a própria AGS. No entanto, não saiu o negócio e cada um seguiu seu rumo para 91. Nesse meio tempo, a equipe foi vendida outra vez, dessa vez para uma dupla de italianos. Gabriele Raffanelli, ele era dono da Team Visage, do mundo dos carros de turismo, e Patrizio Cantu, ele era chefe da equipe Krypton Engineering, da F3000. O JH25 ele sofreu algumas atualizações, virando o JH25B, enquanto o JH26 estava sendo preparado. No fim, o carro remendado foi melhor em classificação do que o próprio carro novo. O JH25B se classificou em 3 corridas com Tarquini, que continuou na equipe. Stefan Johansson foi o seu companheiro por pelo menos 2 GPs, mas sem se classificar, na sequência vem Fabrício Barbazza, vindo da Fórmula 3000. O JH26 ele foi abandonado assim que o projetista Michel Costa saiu da AGS. Van der Plein volta para sua casa e tentar consertar o que já estava mal. E assim o JH27 começou a ser projetado. Entre várias eliminações da pré-classificação, o JH27 ele chega para Tarquini no GP da Itália. No entanto, parecia um primo distante do FW14 da Williams. Tão distante que ninguém mais reconhecia, de tão lento. Para o GP da Espanha, Tarquini, até então fiel à equipe francesa, resolve ir para a Fond Metal Zella. Olivier Gouliard foi escalado para o que seria a última vez que se veria um carro da AGS num final de semana de GP da Fórmula 1. Por falta de performance e fundos, a AGS abre mão dos 2 últimos GPs, no Japão e na Austrália, e a equipe fecha de vez. No fim, o fundador da equipe e garagista Henri Julien se aposentou após o fim da equipe aos 64 anos. Ele acabou morando em cima do que foi a princípio a sua equipe, na Garage de l'Avenir. Faleceu aos 85 anos de idade. O prédio ele acabou sendo vendido e virou uma padaria após o seu falecimento. Christian Van der Plein, o projetista que foi aprendiz e mecânico de Julien, seguiu para a equipe de Patrizio Cantu na Fórmula 3000, a Krypton Engineering, em 1990. Com a compra da AGS por Cantu, voltou para tentar arrumar a casa. Não deu certo. Van der Plein voltou para a Krypton outra vez e seguiu como responsável por um italiano chamado Luca Badoer. Van der Plein morreu em um acidente de carro em 1992 e não deu tempo de ver o italiano ser campeão no mesmo ano. A marca AGS ela segue viva, com sua sede antiga em Circuito du Var, virando uma espécie de museu aberto e uma casa de eventos. É isso. Se você gostou dessa história, compartilhe para quem gostar também. Tentei juntar um pouco de história, tentei ser um pouco menos prolongado sobre alguns fatos. Com o passar do tempo eu vou contar mais histórias, então é isso. Se você gostou, compartilha, deixa o like principalmente e até a próxima.